Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Começa a semana com o São Paulo já bem classificado no Brasileirão e também indo viajar para jogar Libertadores. E que top que foi isso! Eu vou falar com você sobre o Marcos Antônio hoje e a declaração que ele deu ali, todo emocionado. Também sobre o Rodrigo Nestor, que virou capitão do São Paulo, a coisa mais inesperada, né? Que coisa mais interessante. Teve também a situação do Eric, que deu o que falar, e o Zubeldia, principalmente, como sendo um dos grandes personagens agora do final de semana, não só do São Paulo, mas também como um todo na crônica esportiva do futebol no Brasilzão de meu Deus aí. Chega comigo, deixa esse likeinho pra dar uma moral no vídeo, posso contar com o likeinho? E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço questão de você por aqui. Eu sou o Juba, o comunicador que vos fala, e as portas estão abertas pra semana maravilhosa e abençoada que nós teremos. É São Paulo ou não é? São Paulo recebeu aí em casa, no Morumbis, o Atlético Goianiense, lanterna, mas o São Paulo não tratou como... Nossa, precisou ganhar do Lanterna, foi lá e ganhou. Não, São Paulo colocou o time full reserva, inclusive com o Sabino fazendo uma estreia. Ele já tinha jogado, mas é uma estreia como titular e deu a volta por cima, né? Não, gente, vamos falar a verdade, o Sabino ele conseguiu dar a volta por cima ali, fez um jogo muito bom, tudo bem, era o ataque do Atlético Goianiense, mas o cara fez um jogo bom. Não dá pra negar também não que ele fez um jogo bom. Além dele, tivemos também o Moreira, e aqui cabe um destaque, hein, Joãozinho? Joãozinho Moreira fez um jogo partidaça, e aí sai meio machucado, mas acho que não vai ser nada grave não. Depois eu vou ver direitinho aqui que foi o caso do Moreira, mas ele saiu depois de fazer um ótimo jogo. E fica pra nós, São Paulinos, o sentimento, pelo menos pra grande maioria de nós, que o Moreira ele é o lateral ideal para substituir tanto o Rafinha, quando o Rafinha faltarem as pernas, né? Não adianta chegar ao coração. Como diria o Crespo, onde faltarem as pernas, o coração vai chegar. Quando faltar as pernas do Rafinha, vai ter que ser o Moreira, tá ligado? E o Igor Vinícius. E o Igor Vinícius mesmo, que é um lateral não muito técnico, né? Ele se sobressai na velocidade, na força ali. Mesma coisa do Wellington. A parte técnica fica devendo, como todo lateral aí do mundo praticamente. Tirando o Carvajal, Arnold, tirando o Walker, os bons, a maioria é tudo meia boca. E o São Paulo tem os meia boca. Porém, o Moreira ele parece se sobressair nesse universo meia boqueta que tem aí. Ele é um cara muito técnico, ele é um cara que tem um belíssimo chute, ele demonstra que ele tem um bom chute. Aí é só de melhor memória, né? Eu não sou da melhor memória não, mas do Moreira eu tenho bastante fresco na cabeça quando o Rogério Ceni colocou ele, que ele vinha na diagonal. Ao invés de ir só pro fundo cruzar, sabe aquele lateral que vai até a linha de fundo e cruza? Ele vinha pela diagonal, entrava na diagonal na área e chutava pro gol. Fez uma bola na trave, obrigou o goleiro a fazer uma belíssima defesa, na época ainda que o Rogério era técnico, e fez um golaço também jogando por ali. Ontem, jogando já com o Zubeldia, time totalmente alternativo, o time alterna, ele dá um chutão também que obriga o goleiro do Atlético Goianiense a fazer uma belíssima defesa. Então não é uma coisa isolada, o Moreira chutar pro gol. O cara é bom mesmo. E aí ele sai machucado. Então o São Paulo tem que parar agora, fazer mais ou menos o que fez com o Lucas Moura. Lembra o Lucas Moura quando voltou? Não tinha carreira na Europa por causa de contusão? Chegou no São Paulo, tá correndo em linha reta contra o Palmeiras sozinho, puxa a perna, estourou a coxa. Agora o Lucas, aparentemente, as contusões pararam, porque o São Paulo deve ter feito um trabalho especial com o Lucas, coisa que nós até pedimos aqui. Pare aí de tratar o Lucas como se ele fosse o Wellington, tratar o Lucas como se ele fosse o, sei lá, o Luciano. São caras que não se machucam. O Lucas machuca, então tem que tratar ele de maneira especial. E a mesmíssima coisa se aplica pro Moreira. Pare de tratar o Moreira como trata aí o Arboleda, como trata sei lá, o Alan Franco. Não é a mesma coisa. O Moreira se machuca, então tem que tratar ele de maneira especial, fazer um plano pra ele, porque ele vai ser o lateral da seleção se ele tiver condições físicas. E esse cara é nosso. Esse moleque da base, jovem pra caramba, ele é nosso. Então vale a pena o registro. Por falar em jovem da base, o Rodrigo Nestor é uma grande de uma incógnita, né? De muitos anos jogando muito mal, depois teve uma Copa do Brasil excelente jogando com o Dorival, e aí com o Zubeldia ele volta de contusão, começa bem, 2, 3 jogos, e já cai muito de produtividade, cai muito. O nível técnico muito abaixo do esperado. Ontem ele joga com o time B, o time alterna, e ele ainda consegue ser um dos piores em campo. Só que assim, né? Depois o cara, fomos ver assim, o Zubeldia explicando sobre o Rodrigo Nestor, falando do tripé invertido,
partido, aquelas coisas do técnico mesmo. E aí fica bacana de lembrar que o Nestor ele foi capitão do time. E ele, como capitão, ele chega, dá uma entrevista todo emocionado também, desejar felicidade dos pais para todos os pais e tal. Eu joguei de capitão, então ele fala, isso é importante, veio da equipe de base, tá torcendo pelo São Paulo, fora dos campeonatos. Eu acho que estamos assim bem representados enquanto índole, enquanto caráter, um cara muito gente boa. Pena que tá devendo muito futebol. Tomara que ele dê a volta por cima de novo e que ele consiga fazer o que ele tinha feito na época do Dorival. Tomara, viu, Nestor? Tamo na torcida por você, pra você melhorar um pouquinho mais aí tecnicamente e virar de fato um jogador importante que a promessa dizia que seria, né? A mensagem de promessa, o Nestor vai ser grandioso. Tomara que você vire mesmo. Aparentemente não sai do São Paulo, os caras não aparecem pra comprar o Nestor. Ele ficando por aqui, é só torcer pro cara ir bem mesmo, porque aí se ele for bem, ele melhora e vira um jogador interessante pro São Paulo pra ficar por aí o tempo todo. Meus amigos, o André Silva consegue fazer um belo gol de cabeça, um gol de uma jogada muito trabalhada, sei lá quantos, 500 passes que deram, até chegar no Rato ali, Moreira rola pro Rato, o Rato cruza, o André Silva cabeceia no único momento em que ele pega na bola no lance. É um gol oportunista, um gol, não é oportunista de rebote, mas é um gol do cara que a bola veio e ele conseguiu guardar. Importantíssimo fator para quem é reserva do Caleri. O Caleri faltou ontem, não tinha Caleri, então o André Silva ele tem que chegar e ser o homem-gol. Não precisa brilhar, não precisa driblar o time inteiro, não tem que ser aí o Ovairan, o Okocha, vocês não vão pegar a referência do Ovairan, o Okocha da Nigéria que driblava o time inteiro, ele não precisa ser esse cara. Então, mas ele tem que fazer o gol. E ele fez o gol, então ele tá de parabéns mesmo com o jogo depois um pouco mais apagado e tal. E o Rato, eu acho que o Rato fica pra gente uma ótima notícia da volta física do Rato. Gostando você ou não do Rato, eu gosto. Então eu quero que o Rato volte logo. Você que não gosta, estava criticando a parte física, ele com o movimento muito debilitado, jogando na meia bomba ali, estava realmente agora que ele volta. Só que ontem ele já mostrou mais força física, ele mostrou que com a perna inteira ele consegue inverter uma jogada, ele consegue cruzar a bola pro gol, e ontem ele deu assistência do gol, sendo importante na vitória e principalmente sendo aquele ponta direita que empurra o Lucas pro meio. O Lucas, para ser um atacante pelo meio, o Rato, sendo ponta direita, consegue empurrar o Lucas pro meio e aí faz crescer o futebol do Lucas. O Zubeldia, questionado sobre essa situação na coletiva, questionado não, falando sobre isso na coletiva, o Zubeldia ele fala que ele entende o Lucas como um segundo atacante pela esquerda, como um meia, como um cara que vem pelo meio, como um ponta direita, ou seja, o Zubeldia de maneira totalmente genérica, ele passa assim, ele fica em cima do muro e fala, o Lucas não tem posição, é mais ou menos isso, o Lucas joga em todas. O Luciano é um cara que o Zubeldia gosta. E o Lucas fala que reveza com o Luciano para ponta esquerda, para ponta direita, e isso não é verdade. O Luciano joga pelo meio, sim. Portanto, o Lucas fica na ponta direita quando joga com o Luciano. O Rato voltando, esse problema, em tese, problema pode acabar com o Luciano dando lugar pro Rato e aí o Lucas ficando muito mais bem posicionado. Temos um jogo importantíssimo de Libertadores agora na quinta-feira e é onde o Rato pode ganhar a vaga do Luciano. Já sei que não vai. Mas pode, se o Zubeldia acordar ali de pá virada ali e falar, vamos testar uma coisinha diferente, ou no segundo tempo, o Rato deve entrar no lugar do Luciano e o Lucas ser mais bem posicionado. O que eu acho que é uma coisa muito boa também, uma notícia muito legal. Fica a critério do técnico meio que afastar o Eric, né? O Eric, que é um jogador que veio para ser esse ponta direita, para quando o Rato não estivesse disponível, coisa e tal, aí o Eric poderia ser o ponta direita. Não está acontecendo. Ontem ele entra, o Zubeldia entra com o Michel Araújo e também com o Rodrigo Nestor e esquecendo completamente o Eric no banco. O Eric entra aos 35 do segundo tempo contra o Atlético Goianiense no Morumbi, já ganhando o jogo. Ou seja, não daria para ser mais escanteado que isso. Daria pra ele voltar pra equipe de base, igual o William Gomes fez. Mas ele não é equipe de base nossa, então nem isso daria. Então fica a tristeza pela situação que o Eric passa pelo São Paulo hoje, mas tudo bem, vamos torcer. Nós somos São Paulinos e a fase tá muito maravilhosa. O Zubeldia, inclusive, ele tomou outro cartão. E dessa vez ele completamente transtornado, falou que ele não merecia, assim como foi no jogo contra o Goiás, que ele foi expulso ali também junto com o Alan Franco, sendo que ele garante que não fez nada. O Belmonte saiu em defesa dele ontem e eu também saio. O cara ontem estava totalmente comportado,
ficando normal ali, e ele toma cartão agora por costume, sabe? O técnico, o árbitro, olha pra cara do nosso técnico e fala, eu vou dar cartão pra esse aí. Coisa que nunca fizeram com o Fagner, não fazem normalmente com o Abel Ferreira, talvez por medo do Abel Ferreira. O Mano Menezes invadiu o campo do Fluminense, técnico do Flu, recentemente invade o campo, não acontece nada, e o Zubeldia agora se pentear o cabelinho, o mullet dele aqui, ó, penteou o mullet e cartão amarelo. Então nós não podemos deixar passar batido e temos que demonstrar aqui nossa indignação, porque isso é vexatório, isso é um absurdo, ter essa perseguição com o nosso técnico que tem feito um trabalho extraordinário. Não tem meias palavras, tá, gente? Goste você do Zubeldia ou não, eu aqui, podendo falar aqui, né, e quero ouvir você, quero te ouvir, quero trocar essa ideia. Hoje, pra mim é um trabalho extraordinário, irretocável, não tem o que mudar, é Zubeldia e pronto. Que coisa maravilhosa que é esse técnico. Não concordo com a questão do Luciano titular, não concordo com o William Gomes na equipe de base e não concordo muito também com o Eric, jogando, entrando pouquíssimo, quase não entrando. Independente de eu concordar ou não, é um trabalho formidável, que acho que ninguém faria melhor hoje não. Que coisa monstruosa que é esse rapaz no São Paulo. Parabéns ao São Paulo e parabéns ao Zubeldia, que coisa linda. Inclusive o Zubeldia dar a faixa de capitão pro Nestor, é ou não é o cara ir buscar o elenco e trazer pra ele? Ele deu a faixa de capitão pro Nestor que vem jogando abaixo da média. E aí ele chega e fala, então se tá abaixo da média, pega o capitão aí e se vira, irmão. E o moleque foi lá e não jogou bem, mas se virou, tá dentro do elenco. E o Zubeldia é monstrão, parabéns. Ó, tem uma imagem muito bonita do estreante da noite, que é o Marcos Antônio, totalmente emocionado ao sair do campo ali, tá emocionado, ofegante, não respira, e incrédulo com a atmosfera do Morumbis, a torcida, aquela coisa maravilhosa que ele vivenciou ontem. E ele fala que realmente é tudo que ele sonhava e muito mais e tal. Só que, se não fosse por ele, não fosse pelo próprio Marcos Antônio, ele sequer teria vindo para o São Paulo. O Flamengo estava tentando muito o Marcos Antônio e quando o Flamengo chega pesado, viu que a Lazio ia realmente liberar. E aí o Flamengo chega pesado para levar o Marcos Antônio, ele fala, não, meu negócio aqui é o São Paulo, eu quero ir pro São Paulo, que eu sou São Paulino e tal. Então ele volta pro São Paulo, e isso passa um pouco desapercebido, então eu vou falar aqui agora. É um jogador que vem da Lazio, da Itália, só que ele tem 24 anos. Ele, normalmente ele teria 33, né, 34, e fala, ó, vou pro São Paulo que é meu time de coração, com 34, ganhando 1 milhão por mês. Esse é o normal. O moleque voltar, bater o pé e falar, não vou no Flamengo nada, vou pro São Paulo, tendo 24 anos e entrando todo emotivo, jogando pra caramba no Morumbis lotado e ainda saindo emocionado, saindo incrédulo, sabe, sem acreditar no que viu ali, não é normal. Isso é raro, e é de uma rara felicidade que nós podemos dizer hoje que temos um volante, não vou dizer a altura do Luiz Gustavo, mas um volante que pode ser formidável ao lado do Luiz Gustavo e ser assim o meio-campo melhor do Brasil com esses dois rapazes jogando no time do São Paulo, na ausência de dois excelentes chamados Pablo Maia e Alisson. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!